É, rapaziada, e o Cuca, que precisou deixar o Corinthians porque estava sofrendo muita pressão da torcida e da mídia por conta da sua condenação na Suíça, conseguiu a anulação do processo, mas ainda assim não parou de dar assunto, viu? Não anulou a condenação, o tempo e tal, mas não muda os fatos, né? As coisas aconteceram e até hoje. Eu vou te mostrar aqui o que foi que o Cuca falou, o Casagrande, que foi um dos que mais se manifestou nessa treta. Mas antes, é claro, se você não é um inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Bom, você sabe que o Cuca tinha uma condenação pesando contra ele lá na Suíça por um crime contra uma menor. Se liga só na explicação do próprio Cuca de quando ele chegou ao Corinthians. O tema que ocorreu há 37 anos atrás, né? Em 1987, eu fazia não sei ao certo. Eu era emprestado do Juventude ao Grêmio, eu devia estar no Grêmio uns 15 ou 20 dias, fiquei uma semana para tirar o passaporte. E tenho muita vaga lembrança de tudo o que aconteceu, porque é muito tempo. E nessa lembrança que eu tenho, eu tinha 23 anos na época, nós iríamos jogar uma partida e pouco antes subiu uma menina para um quarto, e o quarto era o que eu estava, junto com mais 3 jogadores, que era um quarto duplo, né? 2 camas de casal de um lado, fazia um L, pegava 2 camas do outro. Essa foi minha participação nesse caso. Eu sou totalmente inocente, eu não fiz nada. As pessoas falam que houve um estupro, houve acho que um ato sexual a um vulnerável. Isso foi a pena que foi dada, né? A gente vê e ouve aí, um monte de coisas falando em verdade, sabe? Chegam a ofender. O Cuca, no entanto, sempre se disse inocente sobre esse caso. Aqui tem até um vídeo das redes sociais dele explicando que ele não tinha nada a ver com aquilo. De muitos anos atrás, com leis diferentes, né? E eu venho nesse momento falar uma coisa que me incomoda muito, né? Porque há 34 anos atrás houve um episódio comigo e essas coisas aconteceram há 34 anos atrás e hoje elas são vindas como se tivesse ocorrido hoje e eu fosse condenado e culpado, né? Para resumir, eu não tenho culpa nenhuma de nada, nunca levantei um dedo indevidamente ou inadequadamente para alguma mulher. Vivo numa casa em que 90% aqui é mulher, são todas mulheres e tem eu aqui como homem, né? E nem por isso aqui sou machista ou coisa diferente, pelo contrário, sempre me adapto, né? E tento fazer o melhor possível, né? Então isso é uma coisa que me incomoda bastante, sabe? A gente vê, vai em alguns lugares e vê, o Cuca não, por causa disso ou daquilo, eu não devo nada para ninguém, sabe? Eu não sou um cara do mal, eu não fiz nada de errado, não fui julgado e culpado por alguma coisa. Eu fui julgado à revelia, porque já não estava mais no Grêmio quando houve esse julgamento junto com os outros rapazes. É uma coisa que eu tenho uma lembrança muito vaga, até porque não houve nada. Mas ainda assim, na época, o Cuca enfrentou forte protesto da torcida, acusações na imprensa e muita coisa, e ele acabou deixando o comando técnico do Corinthians numa coletiva que ele falou até que a sua família estava sendo ameaçada. Sabe, foi quase que um massacre do que acabou acontecendo. E eu estava muito concentrado nessa decisão, não queria tirar o foco, né? E isso acaba levando para os jogadores. Você vê que hoje eles me emocionaram. Cara, eu estou aqui há 5, 6 dias e eles todos ofertaram para mim porque eu não pedi nada. Mas porque eles sentiram, eu, como um ex-atleta que eu sou, o que eu estou passando, né? E o que eu estou passando, eu quero ser bem breve, porque não quero ser vítima de nada. O que eu estou passando é a pior coisa que um homem pode passar, né? Quando está em xeque a dignidade dele. Quando invadem as redes sociais de suas filhas, sua mulher com ameaças, com xingo.
vai embora, fulano, manda embora e ofensas que descabíveis, né? E chega um momento assim, sinceramente, que eu vou fazer 60 anos o mês que vem, dia 7 de junho. Você pesa o que vale a pena, o que não vale a pena na vida, né? Nesse momento eu quero fazer valer a pena a minha família, que é a coisa mais importante que eu tenho no mundo. Eu não esperava essa avalanche que ocorreu aqui, eu não esperava. São coisas já passadas há muito tempo e ressurgidas hoje como se aconteceu ontem. Eu fui julgado e punido pela internet, entre aspas, né? E isso tem uma consequência muito grande em todos os sentidos. Eu não quero entrar em detalhes. Então eu saio nesse momento, não é por o que eu queria, lógico que não é o que eu queria, você espera uma vida inteira para estar aqui e daí você sai dessa forma, mas é um pedido, é de minha família. Pai, vem, estamos precisando, vem. Amanhã eu estou em casa, vou cuidar de vocês. E contratei o doutor Daniel Bialski, criminalista, a doutora Bia Saguas, que vão fazer todo o trabalho que eu nunca pude fazer, nunca contratei ninguém, e agora vai ser feito. Lógico que quem fala coisas indevidas também, quem julga também pode ser julgado. Acontece que agora o Cuca conseguiu a anulação desse processo na Suíça. Veja bem, a justiça não inocentou o Cuca, mas como ele foi jogado à revelia, foram vistas várias coisas ali que aconteceram que não foram normais no julgamento, por isso mesmo, então, o Ministério Público suíço resolveu que o julgamento, a condenação tinha sido anulada e não iam reabrir o caso. Logo então, o Cuca não tem mais nenhuma condenação prescrita ou não na Suíça. Portanto, é claro, agora ele foi considerado inocente, já que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Foi então que o Casagrande falou sobre o caso mais uma vez lá no UOL Esporte. Se liga aí. Olha, eu concordo com tudo. Primeiro, um beijo para vocês, feliz ano novo. Eu concordo com tudo que a Alicia falou, ela definiu muito bem o caso, eu concordo plenamente e vou assim, em cima do que o Cuca falou, né? Ok, ele percebeu que deveria ter ido antes resolver esse caso, mas foi porque teve uma pressão pública, foi porque todo mundo se indignou, não foi porque ele falou assim, cara, eu preciso resolver isso, pesa na minha vida, eu tô com a consciência pesada, não foi do jeito que tá todo mundo achando que foi, eu preciso ir lá mostrar o que aconteceu, enfim, não foi dessa maneira. Outra coisa, ok, foi anulado o julgamento, ele não é mais condenado, né? Prescreveu o crime, foi anulado porque foi julgado a reveria, anulou a condenação, o tempo e tal, mas não muda os fatos, né? As coisas aconteceram, e até hoje o Cuca nunca sentou para falar, para contar o que aconteceu, né? Cara, se você vai lá, você sentiu a pressão depois de um tempo, ok, não se falou nisso por muito tempo, não se falou porque a sociedade não falava. Se falou quando ele foi pro Corinthians porque a sociedade começou a falar. O tempo mudou. Não tem essa, mas você naquela época você nunca falou nada disso. Ninguém falou nada disso. Ninguém falava nada disso. Porque a sociedade tinha um olhar meio que não sério para as coisas que aconteciam em relação à mulher, em relação a jogador de futebol, em relação a treinadores, ele era jogador, enfim, tinha uma proteção, como tem ainda hoje, tá? Uma grande proteção, uma grande passada de pano para crimes de jogador de futebol, não só com torcedores, porque eles são mais apaixonados, eles não querem olhar o que o cara fez, eles querem o cara jogando no time deles ou o cara treinando no time deles. Mas a imprensa também passa muito pano, principalmente pro Robinho. O caso do Robinho, por exemplo, tem que ser falado todo dia. Todo dia tem que ter uma nota. Ó, o Robinho tá 9 anos, foi condenado a 9 anos de prisão e tá passando na praia aqui no Brasil. A justiça italiana já pediu para ele cumprir a pena aqui, o MP também pediu para a pena ser cumprida aqui e ninguém se mexeu até agora. Isso tem que ser cobrado, porque ele está aqui na nossa sociedade, um cara que cometeu um estupro coletivo de vulnerável, cruelmente, né? Uma perversidade enorme. Enfim, a sociedade é acostumada a passar pano.
E o que eu vejo é assim, a explicação que ele deu, da parte de ter resolvido agora, eu já falei, mas da parte de Deus, né? Foi no meu tempo, o tempo de Deus. Não, não foi tempo de Deus, Cuca. Você só se mexeu porque a opinião pública pesou. Porque se a opinião pública não tivesse pesado, como não pesava antes, não tinha tempo de Deus nenhum. Você foi porque não dava mais para você suportar o que estava sendo colocado publicamente, a verdade, e as cobranças que estavam sendo feitas. Cara, ok, morreu o assunto sobre a condenação? Morreu. Morreu o assunto sobre o que aconteceu? Não, não morreu. As coisas aconteceram. Pronto. Não tem muito que discutir os fatos. O que seria legal da parte dele, agora que ele não é mais condenado, sentar e explicar o que aconteceu, se ele achar que é necessário, se ele achar que faz sentido para ele, porque agora ele pode tranquilamente seguir a vida dele, se ele quiser, sem falar, sem tocar mais no assunto. Mas não muda nada, né? O que aconteceu, aconteceu. Mas e aí, cara, você acha que o Cuca vai voltar a treinar agora no futebol brasileiro? Foi importante pra ele essa anulação da condenação dele? O que você pensa desse caso todo e de que lado você tá nessa treta? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião.